Você é capaz de resolver esse desafio? Vamos desmistificar o universo de redes, com Luiz Silvério. Luiz Silvério aqui, pessoal. Essa semana eu postei no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda, siga lá, @ciscobrasil. Eu postei 2 desafios. O primeiro era esse, dado o quadro Ethernet, descobrir após análise para qual dispositivo está sendo endereçado esse frame Ethernet, se era para um roteador, um aparelho de videoconferência, um computador, uma máquina virtual ou uma impressora. E o segundo desafio, que vai na mesma linha do primeiro, era dado um outro quadro Ethernet, descobrir em qual site o usuário estava navegando. Se ele estava fazendo uma pesquisa no Google, se estava lendo uma notícia no, Google, no Globo, se estava vendo um vídeo no Xvideo, se estava navegando no site do BOL, se é que ainda existe site do BOL, ou simplesmente navegando no site da Cisco. Quais são os conhecimentos necessários para resolver esse desafio? Conhecer o modelo OSA e suas 7 camadas e como elas interagem, composição do quadro Ethernet, composição do pacote IP, números hexadecimais, endereçamento IP, sistema de resolução de nomes e saber pesquisar no Google, a capacidade de pesquisar no Google para sanar eventuais dúvidas. Embora pareça um tópico avançado, qualquer um estudante nas primeiras aulas do CCNA é capaz de resolver essa questão. Eu estava dando uma olhada no meu livro agora, para quem não sabe, eu escrevi um livro, o Guia sobre o Exame CCNA. É o material mais completo em português. E apenas com o conhecimento que você vai adquirir no primeiro capítulo, você já é capaz de responder essa questão. Então, qual é a grande dificuldade aqui? É a capacidade de pensar fora da caixa. Vou dar um exemplo. Nós estamos acostumados a ver o endereço IP no formato decimal. No frame Ethernet, esse endereçamento IP ele está lá. Só que ele está em um formato hexadecimal. Essa é a grande dificuldade nessa questão, é conseguir olhar de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Isso é muito bom para desenvolver o cérebro, é um exercício excelente para o cérebro, só que, assim como exercício físico, o corpo não gosta no momento que está praticando, o cérebro também não gosta desse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, mas é fundamental, principalmente para um analista de redes que quer realmente dominar as ferramentas como Wireshark, TCP Dump. Você precisa entender as minúcias daquilo ali que está funcionando, da maneira como aquilo funciona, e não simplesmente ser um apertador de next, next, finish. A composição de um frame Ethernet. Todo o processo de encapsulamento dos dados em PDUs chega à camada 2 e então se tornam bytes. O header do frame Ethernet é formado pelo MAC de destino, o MAC de origem, o header type e o payload, que já é o próprio pacote IP. Com o endereço MAC, é possível descobrir o fabricante da placa de rede. Processo de identificação da placa de rede. O número de identificação de uma placa de rede é composto pelo OI e um número de série. O OI é um código de identificação único, de 6 dígitos hexadecimais. Ele é atribuído para cada vendor em específico. Ou seja, cada vendor pode ter um ou mais OI exclusivos. Esses 6 dígitos são daquela empresa, são daquele fabricante. E tem o número de série, que é um número único que é atribuído pelo fabricante do dispositivo para aquela placa em específico. Com isso, a gente garante que o endereço MAC é um endereço único dentro da rede. Se esse endereço não fosse único, a comunicação ficaria bem afetada, pois não teria maneira de descobrir quem é quem dentro da rede. Que a gente vê essa formação aqui com o UI e com o número de série. Com o que vimos até aqui, já é possível resolver o primeiro desafio. Aqui eu fiz um recorte da primeira linha do frame. Estão todas as informações necessárias para resolver esse primeiro desafio. Os 6 primeiros bytes formam o Destination MAC Address. Então, basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui é o Destination MAC Address. Os 6 próximos bytes eles são referentes ao Source MAC Address. Vai até aqui. Os 2 próximos bytes são referentes ao header type. Isto posto, fica fácil. É só ir no site do macvendors.com, achar esse campo, colocar o endereço que nós achamos,
e vamos receber como output a resposta. No caso aqui é VMware. Logo, a resposta para esse desafio número 1 é letra D, máquina virtual. O segundo desafio ele vai na mesma direção, só que ele exige um pouquinho mais de esforço, pois a gente vai ter que cavar um pouquinho mais fundo nesse frame Ethernet. O primeiro campo do cabeçalho IP é o version. O version ele é formado por 4 bits. O segundo campo é o IHL. Esse IHL ele é o campo que ele identifica até onde vai o cabeçalho IP, o tamanho do cabeçalho IP. Ele também tem 4 bits. Mas explicar assim não seria muito legal, não seria muito didático, ficaria abstrato. Por isso, eu preparei esse quadro. Aqui está o frame Ethernet do exercício. Aqui é a representação de um pacote IP. E aqui o header do frame Ethernet. Separei por cores. Até aqui, essa corzinha desse vermelho mais fraquinho, mas esse vermelho aí é o frame Ethernet, é o header do frame Ethernet. Desse campo para cá, nós já começamos a entrar no pacote IP. Antes de entrar no pacote IP, propriamente dito, temos que aprender dois conceitos, ou relembrar duas coisas. Primeiro, esses dois números aqui, eles formam um byte. Um byte é formado por 2 dígitos hexadecimais, e cada dígito hexadecimal é formado por 4 bits. Logo, esse primeiro campo, version, ele possui 4 bits, o que significa que ele é um caractere hexadecimal, é metade de um byte. Então a gente tem que separar, é aqui que está o grande pulo do gato, separar o version do IHL, eles estão dentro do mesmo byte. O primeiro dígito é o 4, representa o version. O segundo dígito, o 5, representa o IHL. O próximo campo é o Type of Service. Ele tem 8 bits. Se tem 8 bits, ele possui 2 dígitos hexadecimais e formam um byte. Logo, esse aqui é o campo 2, Type of Service. O Total Length ele possui 16 bits. 16 bits são 2 bytes. 2 bytes são 4 números hexadecimais. Logo, esse aqui já é o nosso terceiro campo. Eu não vou fazer todos, mas é importante que vocês façam para vocês entenderem melhor a mecânica da coisa. E também é importante que vocês saibam o que quer dizer cada campo desse. Por exemplo, o campo version quer dizer a versão do protocolo IP. No caso aqui, a gente está trabalhando com a versão do IPv4. Por isso que está 4 nesse número aqui. Nada está aqui à toa. Tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo. Principalmente esses campos aqui do flags, ele tem um bit, são 3 bits, não? Um bit para cada campo desse, mas faz muita diferença saber por que uma flag lá está ativada, por que não está, o que isso causa no pacote. Faz muita diferença. Um verdadeiro administrador de redes, um analista de redes, ele tem que saber isso. Então fomos montando aqui conforme as cores, a gente vai chegar aqui, o Source IP Address é esse amarelinho aqui, com seus 32 bits, e o Destination IP Address é esse azulzinho aqui com seus 32 bits também. Agora, já sabemos os endereços IP de origem e destino. Porém, esses números estão em hexadecimal. Como a gente pode ver aqui, o source é esse aqui e o destination é esse aqui. É preciso converter esses números para decimal para entendermos do jeito que nós estamos acostumados para onde esse pacote está indo. Convertendo isso aqui para decimal, que eu não vou fazer agora, porque senão o vídeo ficaria extenso, muito extenso, a gente vai ter que o endereço de destino é 192.168.1.100 e o endereço de origem é 192.168.1.100 e o endereço de destino é 186.192.90.5. Com o IP de destino em mãos, podemos usar o comando host no Linux para saber quem é o dono desse domínio. Aí eu dei o comando aqui e retornou globo.com. Ou seja, o site que o usuário está navegando é a letra B, Globo. É isso aí, pessoal. Sigam meu Instagram, acompanhem meus stories, estou sempre interagindo com o pessoal lá, trazendo informações importantes, ensinamentos. Fiquem com Deus e até o próximo.